Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estaremos a olhar novamente para o estudo do livro de Efésios que o apóstolo Paulo realiza. É o apóstolo Paulo que escreve esta carta e estamos no capítulo 15. Eu gostaria de ver a partir do verso 14. Nós já temos estudado estes textos até o verso 14 e no programa anterior estivemos a ver o fruto da luz e o fruto das trevas. Nós vivemos dias em que o homem, de alguma forma, procura um certo sincretismo, uma mistura das coisas, procura confundir realmente o que é luz e o que é trevas. Vivemos circunstâncias em que tudo é relativo. A nossa sociedade hoje define-se como uma sociedade pós-moderna e, nesse contexto, cada um de nós procura ter a sua própria verdade, o que em si mesmo não é necessariamente mau, mas faz com que tudo seja relativo. E o tempo que temos vivido muitas vezes nos conduz a esta dificuldade de discernir o que é a verdade. Foi exatamente essa mesma pergunta que Pilatos tinha quando ele se encontrou com Jesus Cristo. O que é a verdade? Há ou não uma verdade? Há ou não uma luz? Há ou não algo que é definido e concreto? Esta pergunta se torna ainda mais pertinente nos nossos dias. Eu creio que, mais uma vez, a Bíblia tem a resposta e o próprio Jesus, ele diz que ele é a verdade. Esta é uma grande declaração que nós encontramos no Evangelho de São João e, de facto, temos de entender aquilo que Deus nos diz através das suas sagradas palavras. Então temos de ter alguma cautela entre esta ideia de misturar luz com trevas, esta ideia de que tudo é relativo, esta ideia de que não há uma verdade absoluta. Então temos que ter alguma cautela, olhar para a luz, viver de acordo com os princípios e os padrões de Deus. Nós sabemos que há, de facto, na natureza, animais que são diurnos e animais noturnos, e ambos normalmente sentem-se à vontade nesses seus ambientes. Na vida espiritual também acontece o mesmo. Há pessoas que vivem de uma forma tranquila nas trevas e há outros que vivem de facto de uma forma tranquila na luz. E isto tem a ver com a sua natureza também. Precisamos de tomar alguma cautela na forma como nos conduzimos e não podemos viver nas trevas chamando às trevas luz ou vice-versa. Isso é de facto uma característica daqueles que têm vivido longe de Deus. E esta tentativa de misturar luz com trevas, esta tentativa de dizer que tudo é relativo, não podemos ser de facto pessoas muito categóricas, muito dogmáticas. Pode parecer simpático, pode parecer até interessante, mas em última análise deixa-nos num caminho bastante difícil, como se costuma dizer, o povo diz, deixa-nos em cima do muro, e não é carne nem é peixe. Outras expressões que se costumam usar nem chove nem molha, uma situação assim híbrida que de facto não conduz a lado nenhum. O livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 15 e 16, tem palavras bastante fortes para pessoas que querem manter esta atitude com a moralidade, que deixam a ética sempre numa penumbra, que nunca há de facto uma situação que é clara e inequívoca. A palavra de Deus tem palavras, como eu já disse, bastante fortes para este tipo de situação. E é o próprio Deus que fala. E neste texto de Apocalipse que eu citei, de Apocalipse 3, 15, 16, ele diz que nem és frio nem és quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Realmente são palavras duras da parte de Deus, mas que nos fazem um apelo a uma decisão. O próprio Jesus, quando esteve entre nós,
ele nos desafiou a ter essa postura, uma postura que faz com que tenhamos convicções claras sobre aquilo que nós pretendemos. Por isso Jesus dizia: quem comigo não junta, espalha. E não podemos servir a dois senhores, ou havemos de agradar a um e aborrecer ao outro, ou havemos de agradar ao outro e aborrecer este primeiro. Então temos de ter em Cristo Jesus uma definição de vida. Não podemos tentar reconciliar aquilo que é inconciliável. Então temos de tomar esta postura, perceber o que é de Deus, e se Deus mais uma vez diz quem é e diz Ele ser aquilo que é efetivamente, então nós temos de tomar uma postura diante da vida, diante da ética, diante da moral. Não podemos continuar a tentar misturar valores. É impossível convivermos dessa forma. Se o fizermos, corremos sérios riscos de ficar numa mornidão, numa tentativa de conciliar aquilo que não é possível. Por isso mesmo, Deus nos desafia a tomar cautela e a viver um cristianismo integral. Um cristianismo onde nós realmente temos convicções. Um cristianismo dedicado à pessoa de Deus. Não devemos, no entanto, acrescentar coisas ao cristianismo. Temos de ficar dentro daquilo que é a palavra de Deus. E eu tenho notado que muitas vezes a argumentação que algumas pessoas têm feito é de facto no sentido de as pessoas tomarem posições, mas ao mesmo tempo vão acrescentando regras e mais regras que não têm a ver com a palavra de Deus. Ou vão retirando coisas àquilo que é a palavra de Deus. E mais uma vez, citando o livro de Apocalipse, agora no último capítulo, os últimos versos deste livro de Apocalipse, que se referem no fundo a toda a Bíblia, eles têm advertências, mais uma vez, severas para quem tenta manipular as Escrituras, quem tenta utilizar a Bíblia para seu próprio proveito. E lá esse texto de Apocalipse, capítulo 22, diz: a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então esta é uma séria advertência que nos leva a perceber que não podemos brincar com a palavra de Deus e que aqueles que têm a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, de mostrar de alguma forma a luz de Cristo, têm uma séria responsabilidade e não podem brincar ou utilizar a Bíblia para seu belo prazer, para modelá-la, torcê-la como bem entendem. Há advertências sérias para quem ensina as Escrituras, para que o faça com integridade, para que o faça com coerência, para que o faça na sua totalidade. Então é por isso que quando me perguntam: Paulo, qual é a igreja que eu devo frequentar? A minha resposta é inequívoca: frequentem uma igreja onde a Bíblia é ensinada com qualidade, com integridade, com verdade, e não onde a Bíblia é deturpada, torcida, onde a Bíblia é retirada do seu contexto, onde os textos bíblicos são forçados a dizer coisas que ele não diz. Então temos de ter cautela, escolher bem as comunidades onde nos vamos envolver e verificar se as práticas dessa comunidade se conformam com as Escrituras. Porque se não estão de acordo com as Escrituras, provavelmente essa comunidade não está a viver dentro dos padrões de Deus. Então são sérias advertências que a palavra de Deus nos deixa a vivermos uma vida dentro da luz, a vivermos uma vida debaixo da orientação de Cristo e a não misturarmos luz com trevas. Não é possível. Mais uma vez o apóstolo Paulo nos diz, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, o verso 14, e depois mais tarde, o capítulo 7, verso 1, ele diz: não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Ou que harmonia há entre Cristo e o maligno? Então vemos aqui que não é possível reconciliar estas ideias. Assim como não é possível reconciliar Cristo e Satanás, assim como não é possível onde há trevas e ao mesmo tempo haver luz, é impossível.
não é possível conciliar estes conceitos, não é possível conciliar estas realidades. Assim, não pode ser possível também reconciliar estas situações na vida de cada um de nós. Nós somos chamados para ser santos. Nós fomos chamados como cristãos para ser o santuário do Deus vivo. Ele próprio disse que habitaria e andaria no nosso meio. Ele será o nosso Deus e nós seremos seu povo. Por isso diz ele, retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Temos aqui, de facto, estes textos riquíssimos que nos levam a perceber que temos de andar de um modo digno da vocação a que fomos chamados. Isto, no fundo, é para recapitular aquilo que nós já vimos até aqui. E nós agora chegamos ao verso 14 do capítulo 5 do livro de Efésios. Mas como fizemos esta recapitulação, eu gostaria de pegar ainda no verso 8 do capítulo 5 e depois então ligar diretamente à reflexão que nós vamos fazer hoje. Então diz assim a palavra do nosso Deus no livro de Efésios, capítulo 5, verso 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que ele fez em oculto, e só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ou tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Aqui já lemos até o verso 14, e neste último versículo o apóstolo Paulo exorta os cristãos a não estarem dormentes, a não estarem adormecidos. Desperta, ó tu que dormes. Este é um grande apelo para cada um de nós. Quantos e quantos de nós nos dizemos cristãos, e no nosso país temos 98% da população que se diz cristã nominal. Costuma-se dizer que são cristãos não praticantes. Eu não sei o que é que isso efetivamente quer dizer, porque na Bíblia, quando olho, verifico que ou há cristãos ou não há cristãos. Ou a pessoa está de facto envolvida com Cristo e vive o seu cristianismo de uma forma ativa, ou então não o vive. Talvez quando as pessoas dizem que são cristãos não praticantes, talvez estejam enquadrados neste verso 14 aqui, em que são cristãos que estão dormentes, cristãos que estão a dormir. E eu espero que você ouça este apelo da parte de Deus. Levanta-te, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Precisamos de tomar uma posição diante dos valores de Cristo. Estamos a viver numa sociedade cada vez mais secularizada, onde os valores cristãos são colocados na gaveta, onde os valores de solidariedade, de compreensão, de amor fraternal, de apoio ao mais carenciado, estão a ser postos na gaveta, claramente. E isso são valores cristãos. Nós não podemos desprezar aquilo que é a nossa herança cultural, mas mais importante do que a herança cultural é aquilo que Cristo nos oferece através de uma nova vida. Quando nós decidimos arrependermos-nos dos nossos pecados, voltarmos-nos para Ele e começarmos a viver na dependência de Cristo. Quando Cristo efetivamente nos ilumina, nos mostra o caminho, nos mostra aquilo que é fundamental, então nós precisamos de tomar esse rumo. Por isso mesmo o apóstolo nos leva aqui a esta reflexão, a este apelo, para nós podermos ser despertos, estarmos acordados, sairmos dessa letargia, dessa paragem quase cerebral onde nós já não somos nada, onde não temos convicções cristãs. Temos ideias muitas vezes que até são contrárias aos ensinos de Cristo, mas no entanto dizemos ser cristãos. Há aqui quase uma esquizofrenia espiritual que precisa ser trabalhada, precisa ser refletida e talvez abandonada. Precisamos ser coerentes, precisamos andar na luz como Cristo
andou na luz. Precisamos refletir a santidade de Deus porque fomos desafiados a viver dessa forma. Precisamos andar da forma digna que fomos chamados por Jesus Cristo. E é por isso mesmo que o apóstolo Paulo, no verso 15, nos desafia: portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo aqui nos mostra o cuidado que devemos ter na forma como nos conduzimos. Portanto, à luz do que já foi dito anteriormente, à luz daquilo que acabamos de refletir até ao verso 14, temos de ver a forma como nos conduzimos. Então foi aquilo que nós já resumimos primeiramente, por isso eu dediquei algum tempo a resumir aquilo que vimos na lição anterior, porque isso faz a ligação com este verso 15. E agora ele diz: por causa disto que já analisámos anteriormente, vede como nós devemos andar. Vede prudentemente, com cuidado, com uma análise profunda na forma como vocês se conduzem. E aqui a tradução portuguesa é bastante simpática ao nos traduzir a palavra não como néscios. Esta ideia aqui, como eu disse, é uma palavra muito simpática, não é tão ofensiva como no original. No original, quando o apóstolo Paulo escreve em grego, não andeis como estúpidos. Eu espero não ofender ninguém, mas é a tradução literal do texto bíblico. Quando nós dizemos ser cristãos e não vivemos como cristãos, é como se estivéssemos a andar como pessoas que não têm bom senso. Pessoas que são loucas, pessoas que não fazem a menor ideia entre os seus comportamentos e aquilo que na realidade são. E é isto que o apóstolo Paulo nos está a chamar a essa reflexão. Não andeis como loucos, não andeis como néscios, não andeis como estúpidos, fazendo uma coisa que é contrária àquilo que vocês afirmam. Portanto, vede prudentemente como andeis. Então temos esta reflexão. E esta forma de andar é uma forma que tem a ver com a forma como gastamos o nosso tempo. Remindo o tempo porquanto os dias são maus. É algo que nós devemos viver sabendo como devemos gastar o nosso tempo. E, infelizmente, verificamos que há tantas pessoas a gastar mal o seu tempo. Temos hoje em dia tantos recursos, supostamente, que seriam úteis para nós termos mais tempo livre, mas quanto mais recursos temos, menos tempo livre temos. Não sei se acontece consigo, mas provavelmente é difícil para si, se calhar, tirar um dia de folga, tirar um dia para estar com os seus filhos, ou com a sua esposa, ou com o seu marido. Talvez é difícil para si parar um pouco para ter uma boa conversa com amigos. Talvez é difícil para si ter esse tempo de comunhão, de oração com Deus. Talvez é difícil para si retirar algum momento para poder estar no domingo na igreja para adorar a Deus. E quantas pessoas dizem: olha, Paulo, eu não posso ir ao culto porque eu não tenho tempo. Remindo o tempo porque os dias são maus. Sabendo utilizar bem o tempo porque os dias, efetivamente, são coisas difíceis. O salmista, quando escreve os salmos, deixa-nos essas reflexões exatamente, mostrando: ensina-me, ó Deus, a contar os dias para alcançar um coração sábio. E é uma reflexão interessantíssima que o salmista nos deixa. E cada um de nós precisa de viver dessa forma, aprender a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, investir o nosso tempo, as nossas energias, aquilo que somos e temos de uma forma útil. O tempo é das poucas coisas que nós gastamos e nunca mais podemos reutilizar. O tempo não é reciclável. Se você gastou agora 20 minutos a ouvir este programa, eu espero que aqui tenha remido o tempo, porque creio que é uma boa decisão, você já não pode recuperar estes 20 minutos noutra altura qualquer. Já os gastou. E a próxima hora que você vai gastar, fica gasta em alguma coisa, espero que útil, mas se você gastar essa hora inutilmente, nunca mais recuperará essa hora perdida. Então desafio a ter essa reflexão, remir o tempo, porque os dias são maus. O verso 17 ainda nos desafia: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor.
Então, grande desafio este de compreender a vontade de Deus, para não nos tornarmos insensatos. E o verso 18 tem uma advertência tremenda. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vejam este contraste tremendo. Muitas vezes há pessoas que não sabem controlar os seus hábitos e bebem excessivamente. O que é que acontece a uma pessoa que está sob o efeito do álcool? Ela fica dominada, controlada pelo álcool, seja álcool, droga ou outras substâncias que dominam a vontade e o ser da pessoa. A pessoa fica controlada por essa substância, por o álcool. E então vemos aqui o paralelo e a palavra de Deus nos diz, em vez de ficarmos controlados pelo álcool ou um outro vício, deixemos-nos controlar por Deus. Seja Deus a encher a nossa vida. Seja Deus a controlar as nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para que efetivamente aconteçam coisas boas à nossa volta. Quando nós nos deixamos encher pelo Espírito Santo, quando nós permitimos que Ele entre na nossa vida e controle toda a nossa vida, certamente boas coisas vão acontecer ao nosso redor. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.